Louvado seja Deus.
10. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais tarde me faz confundir. Oh, bendito teu nome eterno, quem tu falas a quem escutar, traz saúde e repouso supremo, e alegria e paz eterna. Fala, Senhor, te conservo, tuas palavras têm vida e vigor. Estou pronta a servir-te contigo, pela tua serenas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, quem tu falas a quem escutar, traz saúde e repouso supremo, e alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço, tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos bonitos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, e alegria e paz eterna. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus com evangelista Carlos. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz de Jesus. Abra sua Bíblia nos Salmos 43. Esse salmo é um cântico. Salmos 46. A fé perfeita em Deus. Quando eu estudei esse salmo, eu lembro dos 12 dias de oração, que a minha fé está alinhada a pessoa que Deus este ano, em nome de Jesus. Vitória, bênçãos e o mais importante, a salvação, né? Salmos 46. Quem achou isso também? Amém.
como de costume, a primeira igreja dos Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus que está no meio dela não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Vamos falar o 11 todos nós juntos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui, essa oração. Antes de me orar, eu vou botar uma bênção no estúdio de trabalho de sistema. E hoje estava subindo a rua ali, onde a Letícia mora. Logo no topo da subida ali, achei 50 reais. Glória a Deus. Achei 50 reais. E passou uma pessoa na minha frente e ele não viu. Falei, é bem para mim mesmo. 50 reais, né? Para Deus. Já Deus disse, né? Já Deus disse 50 reais. Orar pelo irmão Denise. Oi? Orar pelo irmão Denise. Não quem? Irmão Denise. Senhorinho. Ela é Benite. Vamos fazer oração então? Senhor Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças, meu Deus, esperamos, meu Deus, sua presença nesta noite. Agora, meu Deus, chegou aqui para a casa de oração, esses pedidos, reunidos agora, Pai, a nossa fé, meu Deus, a fé com os nossos irmãos, obreiros, a fé com os nossos irmãos do ciclo de oração, a fé com o ciclo de oração, a fé, meu Deus, com a mocidade, com esses jovens, a fé, meu Deus, que estão sentados lá da igreja, que eu digo para a oração pela família de cada um de nós, pelo nosso irmão, pelo meu irmão Benedito, Pai de Campinas, também, meu Deus, irmão José Benítez, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, que o Senhor conhecedor, meu Pai, de cada coração, e repreendeu, meu Pai, toda a enfermidade, meu Pai, repreendeu toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão, em nome do Senhor Jesus. Ó, Pai do céu, em nome do Senhor, meu Pai, toma com providência agora esta causa, em nome do Senhor, nós te entregamos agora na palma das tuas mãos, que estão, Pai, nós louvamos, meu Pai, em nome do Senhor, que a fé é perfeita diante da tua presença, é a fé perfeita, meu Pai, diante da tua glória, em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, meu Pai. Oramos também, meu Pai, para os nossos irmãos que não estão aqui nesta noite, amém, por motivo de enfermidade, amém, por motivo de visita, e amém, por motivo, meu Pai, que nós oramos e pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Que bom para cantar. As irmãs está com a oportunidade para louvar a Deus esta noite. Em seguida, a vontade, louvando o Senhor.
cumprimentando a igreja Papai do Céu. Me peguei perguntando
Glória a Deus. Nada está com a oportunidade também de estar orando. Glória a Deus. Vamos lá. Saudando a igreja com a paz do Senhor.
agradecer a ele, ele trouxe sua oferta. Os irmãos já ficam sabendo que posta o dízimo vir orar aqui na frente, novamente. Então, depois que trouxe sua oferta, já põe na mão aí que nós vai estar orando. Querido Deus, querido Pai, que tem preservado seus céus, seus lares, esta miserável vida, casa do tesouro, meu Deus, abençoa o teu filho, unicamente, Pai, cada momento da sua vida. Pai querido, eu peço esta vez, eu abençoe a tua família, os teus filhos, em todo momento eu peço a tua bênção para cada um dos teus filhos. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oremos pela fé. Querido Deus, Pai Santo, meu Deus, meu filho, Pai, vou ofertar esta hora, Senhor. Ó, Senhor amado, abençoa o ofertante. Pai, que nunca falte no seu celeiro, Pai querido. Abençoa a cada momento das suas vidas, Senhor. Meu Pai, essa é a bênção que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aos irmãos que estavam cantando nessa noite a Bíblia, e a outros irmãos, cada um externo. Hold on, ladies, for Pastor. Eu creio, só me amou, ele é feito quando derrota, sobre 24 horas, vive sem motivo pra chorar, mas há uma diferença, quando ele enfrenta os problemas seus, é que ele não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus.
igreja. Esta noite vem este santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, seu amor é real, sua paz comprarei, eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua voz me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus, né? Nós marcamos o ponto, e nesse ponto, antes mesmo que nós chegássemos aqui, Jesus já estava esperando, né? Porque na vida eterna, o noivo sempre fica esperando a noiva. Glória a Deus, né? Então, Jesus é o nosso noivo, é o noivo da igreja. Então, ele já está aqui nos aguardando para essa noite abençoada, onde eu quero já agradecer a Deus. Eu posso dizer com toda a firmeza, com toda a certeza, que Deus nessa noite já está se manifestando no nosso meio, né? Quero parabenizar e louvar Deus pela vida dos jovens e cantar assim uma unção tão gostosa, né? Tão linda, tão maravilhosa e linda, tão bela que os jovens cantam com a alma muito Senhor. Que Deus continue abençoando todos os jovens que cantam coletivamente ou individualmente. E outra coisa, a hora que os irmãos precisarem de uma oração para uma enfermidade, principalmente, precisar que o nome de Deus toque em você, não chama de normal, pastor geral. Rapaz, uma vez quando ele colocou a mão de Deus para orar com isso, vai que eu senti uma virtude aqui na minha cabeça, uma coisa gostosa, sabe quando você sente lá? A virtude de Deus. Então, se você tem uma enfermidade, fez uma oração, olha, está lindo. Por aí tem muita coisa boa na sua vida, na sua alma. Viu? Glória a Jesus. Deus abençoe. Eu fui privilegiado de hoje receber oração pela sua vida. Que Deus continue abençoando. O João falou do dízimo, né? Esse primeiro mês, eu fiz a questão de janeiro, como é o primeiro dízimo do ano, eu fiz a questão de que eu fosse à tesouraria, para lá os tesoureiros orarem e fazendo um ato de opção, né? Sendo o primeiro dízimo do ano, você está recebendo já aquela unção de Deus na sua vida em todas as áreas, na sua exclusividade financeira, né? Para todos os meses do ano. E isso quer dizer que no mês de abril
E aí é a hora que eu cumpro, às vezes, está faltando ter valor, eu já cumpro ali, né? E não é que esse mês Satanás ficou meio querendo me tentar. Era dia 31, eu estava lá com o meu bispo lá ainda. E aí, não, eu sou um franco, eu sou muito franco. Eu não sou aquele pastor que só toma vantagem, não. Por isso que a Bíblia, ontem perguntaram para mim, pastor, por que está escrito que Davi, depois do curso de teologia aqui, segunda-feira, que Davi fez isso, que Davi fez aquilo. Porque a Bíblia, ela tem compromisso com a palavra de Deus para salvação. Então a Bíblia também aponta a vida dos sonhos humanos. Não é que Davi era segundo o coração de Deus, que a Bíblia devia esconder o pecado dele. Seria até de certa forma assim, digamos, como é que eu ia usar a palavra? Seria injusto, Deus seria injusto, né? Poxa, eu cometei lá e ficar escondido. Não, né? Então eu não sou perfeito, não. Aí o que eu sei que eu falei assim para minha esposa, né? Puxa, esse mês eu comprei um monitor para a comunicação do laboratório, para espiar a televisão das crianças para usar como monitor para poder tocar os playback lá. Eu comprei esse monitor e eu paguei do meu orçamento, do meu bolso, né? Eu paguei lá de dinheiro. Aí comprei R$80. Aí fui buscar as carteirinhas de membro dos irmãos, que agora arrumaram na máquina, começou a processar de novo. Aí foi mais R$60. Tirei também, eu estava com o meu dinheiro no bolso e paguei, estava lá, paguei também. Teve mais um outro caso que eu não estou lembrado o que era. Aí eu falei para minha esposa, não foi? Acho que esse mês eu vou recompensar tudo isso aí, né? Olha só, não, criança bem. Mas aí o Espírito Santo vem e chama a atenção da gente, né? Aí eu falei assim, aí minha esposa olhou torto, né? Eu falei, glória a Deus, aleluia. Quando ela ia a porta assim, se marcava. Aí eu olhei, eu fui lá no quarto, aí eu comecei a pensar, o quê? Eu sei feito. Abençoa a força da vida. É verdade que eu estou passando um momento financeiro muito difícil. Mas só o fato da saúde, só o fato da vida, o fato da paz, da alegria, né? Do prazer que a gente se presença de Deus. Satanás, você está querendo me botar e mostrar, né? Aí o outro peguei, cuidado, peguei o valor do livro, coloquei no envelope e fiz um cálculo lá para mim de novo. Eu estava fechando o caderno, né? Eu estava fechando o livro ontem, eu fiz orar para mim ali. Eu não sei ainda. Foi segunda-feira na escola teológica. Ele foi lá orar para mim lá, e aí eu deixei lá no livro e fiquei contente. Aí quando foi esse mês, eu vigiei. Ele quer saber? Vai no primeiro, Ju. Eu fui ensinar para os senhores para Satanás tentar eu de novo, e uma hora ou outra, é nessa hora que eu estava caindo. Uma hora ou outra eu estava caindo nessa tentação da carne e ao mesmo tempo espiritual. Aí depois fica uma vergonha, né? O pastor da igreja não está vivo. Que moral que o pastor vai falar de isso? Que honra que o pastor vai ensinar isso? Como o pastor vai orar para isso se o pastor não está vivo, né? Por exemplo, é pequenas coisas que fazem grande diferença. Em pequenas coisas existem grandes mistérios de Deus que a gente não entende. Em pequenas coisas, né? Existem grandes mistérios. Né? Eu estou falando isso porque eu tenho testemunho. Estou contando o testemunho que aconteceu comigo esse mês. Né? E que Deus me ajude a vigiar sempre para poder continuar sendo fiel. Nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos, vamos lá, muito conhecido,
mas conhecida até pelas crianças da igreja, que quando estão aqui ministrando a elas usam muito essa palavra, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, e o seu versículo 15, 16. 16. Só que dois versículos, para a gente fazer uma reflexão desse texto bastante conhecido. Vai falar assim, meu irmão, mas que mesmo quando eu aceitei Jesus, eu sei também. Mas tem revelações que acontecem assim, de tempo em tempo, através da palavra. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Uma pergunta, né? Por que clamas a mim? Diz o filho de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Essa palavra é uma palavra muito especial. Primeiro nós vemos aqui o homem de Deus, o líder, e a situação em que às vezes Deus permite esse líder passar por situações de aperto, por situações de prova, por situações de constrangimento até, porque Moisés, segundo nós conhecemos toda a história, ele foi tirar o povo lá da escravidão do Egito, debaixo de uma promessa, presta atenção mais um pouco, debaixo de uma promessa de um lugar melhor, debaixo de uma promessa de um lugar de felicidade, debaixo de uma promessa de uma terra que manava leite e mel, sabe o que queria dizer isso? De uma terra prazerosa, de uma terra fértil, de uma terra onde haveria abundância. Mas Deus, às vezes, ele fala para todos nós que vai nos abençoar, que vai fazer acontecer na vida. Nós, você, eu, todos nós, todos os dias, sempre, Deus está nos alertando, falando conosco, que Ele vai nos abençoar, que Ele quer nos abençoar, e que Ele tem projeto para a nossa vida. Mas Deus nunca fala por que caminho que você e eu vamos passar para conquistar aquilo que Deus prometeu. E é aí exatamente, irmãos e irmãs, que acontece de nós às vezes falharmos. E é aí que exatamente acontece de nós acabarmos equivocando as coisas e, em alguns casos, até perdendo a oportunidade que é uma bênção de Deus para a nossa vida. É nessa hora que a gente faz o equívoco, né? É nesse momento que acontece o equívoco nosso, porque Deus falou que vai abençoar, mas a gente faz uma pré-concepção de como vai ser. Ou seja, eu vou fazer aqui um exemplo. Que Deus diga para mim hoje: olha, eu vou te abençoar com um carro novo. Pronto, uma coisa simples. Vou te abençoar com um carro novo. Ou vou te abençoar com uma profissão, um emprego, um salário rendoso, que você vai poder
atender as necessidades da sua família. Muito bem. Então eu já começo a pensar aqui, Deus falou que vai dar o carro. Aí eu já começo a rodear a agência, né? O carro é novo, você da café, né? Eu começo a rodear as agências, aí eu começo a fazer os orçamentos, as pesquisas de preços, aí eu começo a ver se é 60 vezes, se é 72, se é 100 vezes, se é 1000 vezes, quanto mais pichar. Bom, então isso quer dizer que eu fui lá, comecei a já planejar, mas nem sempre é a forma que eu já talvez, quase, às vezes, não é essa forma que Deus já pensou. E Deus não quer que eu e você venhamos a entrar em situações que depois a gente vai ficar sufocado, desesperado, ficar atribulado, apertado, né? E às vezes, em alguns casos, que até a pessoa acaba não conseguindo dar conta daquele financiamento e acaba devendo. Ou seja, Deus só vai me dar um emprego, que eu vou também ter um salário abençoado, e aí eu já imagino que hoje, mais ou menos, né, você bem modesto, né, você humilde, eu vou imaginar que 10 mil reais é o salário que eu vou ganhar. Aí, meu Deus do céu, eu já começo a planejar o meu orçamento por 10 mil reais. Mas eu não estou ganhando 10 mil reais. Eu ainda na bênção do meio. Por quê? Porque Deus vai ter um caminho para me levar a essa bênção. Provavelmente, se eu ainda não sou uma pessoa, digamos, hoje para ganhar 10 mil reais, no mínimo, vamos dizer, a pessoa, vamos supor, né? E aí, pequeno e tal, vai. Na média, no mínimo, uma pessoa tem que estar aí com uma engenharia mecânica, uma engenharia elétrica, uma engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, ou a ciência da computação, que hoje está em alta essa profissão. Então, eu teria que, no mínimo, ter uma formação que me levasse a ganhar aquele salário, ou, se não, em alguns casos, mesmo que seja na formação, Deus abriu uma porta aonde eu possa começar um empreendimento com um pequeno valor que eu tenho. Vamos supor, eu tenho lá 2 mil reais, e de repente eu vou empreender em alguma coisa que eu sei fazer. Primeiramente, que eu sei fazer, mas eu empreender, outra coisa que eu quero pedir para os irmãos de orientação, hoje a gente está no mercado selvagem, né? Aí as pessoas veem aquelas promessas, que você, através da rima dele, através do não sei do quê, através do polishop, você vai ficar um empresário, rubi, estrela, não sei o quê. Irmão, pode ver que eu posso ir. Isso aí existe uma bela de uma armadilha na vontade, né? Mas então, voltando aqui ao salário, talvez Deus vai te abençoar como? Aqueles 2 mil reais, Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai dar uma inteligência para você empreender algo que você sabe fazer, já que você tem habilidade de fazer. E aí Deus vai colocar uma especiaria, vou colocar um exemplo de uma irmã que os irmãos aqui conhecem, muitas irmãs que conhecem. Nós temos a nossa irmã Hilda de Limeira. Nossa, uma mulher batalhadeira, batalhadeira. E ela orando a Deus que ela queria ter, tal, fazendo um propósito com Deus, sempre uma mulher fiel, com a sua fidelidade toda. Aí, de repente, Deus deu uma receita para ela de salgado, e ela começou a fazer. E ela é trabalhadeira, porque ela trabalha com a madrugada, trabalha com a ela é bem boa, né? De repente, o comércio dela começou a crescer, começou a criar. Bares, lanchonetes, algumas igrejas, por exemplo, a comunidade de Filadélfia, a comunidade muito grande, tem cerca de 8, 10
César passou a encomendar uma certa quantia semanal para atender a cantina da igreja, e assim foi. Hoje ela dá um dia de R$400. Isso significa dizer que ela ganha e vender moinho R$4.000. Glória a Jesus. Por quê? Porque Deus deu o caminho que ela. Agora foi fácil? Não foi fácil. No começo, até o pessoal tal. Só que você come uma coxinha que ela faz, você come um quibe que ela faz, dá vontade de comer um prato de boi, o sabor. Existe sei lá, Deus deu uma receita para ela que eu às vezes penso que ela põe sabor a mim, eu fico matutando, mas ela não dá receita para ninguém, mas Deus tem uma receita para ela. Eu não gosto de coxinha de frango, não é que eu não gosto de frango, se eu botar o dente do bolinho de frango, eu sentia aquele gosto do frango, já perdeu o sabor da coxinha para mim. O frango tem que estar muito bem temperado, maquiado, para ficar aquele saborzinho natural dele, né? E a coxinha dela, quando eu vou ali, eu faço questão de comprar. Agora, a última vez que ela foi esse sábado passado, nós compramos 10 uma vez, né? 10 coxinhas. Por quê? Porque ela tem, Deus deu o impedimento para ela, Deus deu para ela. Vocês estão entendendo isso, não? Então, isso significa dizer, e aqui nós temos uma palavra, que Deus tirou o povo de Israel e tinha levado para a terra abençoada, uma terra próxima, uma terra feliz. Irmão, a promessa de Deus não falha, meu querido. A promessa de Deus nunca falhou. Ela nunca falhou. Algumas vezes a gente acaba atrasando a promessa de Deus, sabe por quê? Por causa do que aconteceu aqui. Ó. Deus falou para Moisés levar o povo para essa terra, e Moisés foi forte. Ele foi lá, enfrentou a batalha, falou com ele, teve resistência, passou por algumas provas. Outra coisa, guarde isso no seu coração. Tem gente que fala assim, acho que Deus não falou comigo, não, Deus não falou hoje, não. E quando Deus fala, a gente rompia, e não sei o quê. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Deus falou com Moisés. Falou, pela Bíblia. 10 vezes. 10 vezes. E ele foi a Faraó e bateu com a cara na porta fechada. Faraó, na hora, Faraó, o próprio Deus falou, eu e desceu no coração dele. Aí quando foi na 10ª praga, e depois então o povo saiu. Só que aí o povo saiu, e aconteceu o quê? Era para eles andarem apenas 40 dias da onde eles estavam para onde eles iam chegar, irmão. Presta atenção nessa palavra, que essa palavra é rema, sabe a palavra rema? Revelada. Era para eles chegarem na terra, dentro de no máximo 40 dias da onde eles estavam até lá. Mas no caminho, aí que entra a questão que nós carregamos a Deus de Deus. E vou falar uma coisa profética aqui nessa noite. Às vezes eu, por ter cuidado, por ter sete, eu sou um pouco cético. Minha esposa sempre fala no meio, você é cético, não. Eu tenho coisas que eu sou muito cético. E às vezes eu vou acabar perdendo algumas coisas, ou atrasando. Quem vai desfrutar da bênção que Deus prometeu? Porque Deus prometeu, está prometido. Deus vai cumprir. Você pode ter certeza. Mas talvez, por causa do meu ceticismo, quem vai receber a bênção vai ser minha filha, vai ser meu filho. E se Jesus levar eu antes da minha esposa, talvez Jesus só prepare um companheiro ricão para ela lá, e ela vai ser abençoada e vai desfrutar da bênção de Deus.
E aí, por causa do centro insisto, eu deixo de ser abençoado. Então, estou falando realidade, irmão. Ah, Jesus fazia, entendeu? É verdade, Jesus. Porque viúvo, desmilitado, é quem morre. Ué, não é verdade? Quem continua a vida, algumas pessoas, né? Tem aquela prazer de ficar o resto da vida tranquilo, mas via de regra eu conheço muito. Agora mesmo tem um bando de demônio lá em Minas lá, um pastor da nossa igreja, um pastor de Deus, está vendo, o Zé Alves? Ele cantar, ele falar, você é assim, fala junto. A impressão que dava assim é que a mulher dele e a família dele era tudo. Chegava assim a ponto de dar a impressão que era trabalho de Deus. Mas foi a mulher dele para Catatumba, ele já foi casado em 3 vezes, foi casado de novo. Tanto é que a família ficou com as filhas já adulta, casada, o avô ficou revoltado dele. Ele foi embora lá da congregação que ele dirigiu da nossa igreja, ficou os filhos, ficou os irmãos dele, ficou a família dele, foi embora sozinho da companheira que arrumou da outra igreja, ele foi sozinho para a outra igreja lá. Vai, é a vida. Então, mas nós não estamos falando sobre isso. Eu estou querendo dizer que por causa da nossa falta de colocar fé, por falta, às vezes nós se lançar, a gente se jogar, rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma diante de Deus, às vezes nós tardamos as bênçãos de Deus. Não é Deus que tarda, é nós que tardamos, e às vezes ainda acabamos partindo nessa vida, e quem vai desfrutar da bênção é aqueles que ficaram, que vão estar ali dando continuidade ao segmento da família. Porque exatamente o que aconteceu aqui, uma coisa que em 40 dias, não pensa, 40 dias. Cheguei no sonho, mas eles começaram no caminho. Esse negócio vai dar certo, não, André. Aqui agora cedo, e agora lá tem água potável, lá tem água boa, e agora vai aqui, ó, andando aqui nesse negócio, cadê a água, André? Aí lá vai o André, fica vendo, orientação, para dar água no povo, e aí começou, e depois quando estava no caminho já para lá, chega o exército de Faraó, arrependeu também de ter deixado o povo ir, mas era o plano de Deus para que o nome dele fosse glorificado. Aprenda uma coisa, às vezes nós passamos por uma luta, uma tentação, e quando nós estamos a caminho de vencer ela, na hora que você põe a mão na sua mesa, às vezes ainda acontece uma turbulência, né? Você vai lá no banco, por exemplo, com uma causa sua foi liberada lá, o dinheiro estava parado, com garantia, sei lá, uma coisa. Aí a hora de chegar lá, aí o atendente lá, olha, mas tem um número errado aqui do seu RG, e está faltando lá. É assim, irmão. É assim, não é assim que acontece. Na hora que você botar a mão, ainda vem um balancinho para ver. É aí a hora que você tem que fazer a sua fé valer, acreditar, falar, não, olha, aqui está certo, você provar, por lá mais ver. Aconteceu isso comigo, foi no dia desse aí no lugar que eu fui aí, não lembro se foi no banco, eu sei que eu cheguei lá, o rapaz começou a botar o destaque, eu falei, não, meu filho, olha, foi na hora assim, foi lá para o Zé Renato, o Paulinho, porque precisa não sei o quê, precisa não sei o quê, precisa não sei o quê, e o pedido não sei o quê. Eu saí do mar, falei, Jesus, que isso? A igreja da Deus, nossa igreja tem dono, eu tenho dono. Eu aceitei esse negócio, aí eu vim para casa, tribulado, falei, não vou falar.
tudo para pegar de novo, e muita coisa vai sair no nome da igreja. Aí cheguei lá, aí foi o José Renato, né, muito simpático, rapaz assim, atencioso, dedicado ao seu trabalho. Ele, o Paulinho tinha almoçar e ele foi lá para atender. Aí liga para a Matriz, a moça da Matriz. Não falta, não sei o quê. Não, filha, não falta, não. Olha aí no parágrafo tal, no lugar tal, está escrito aí. E ele sempre resumindo. Dali uns 20 minutos, estava liberado a venda em nome da Assembleia de Deus. Então, na hora de sair, aí às vezes acontece a mudança, mas você tem que ser insistente, você tem que ter coragem, você tem que acreditar que o Deus falou, vai acontecer. Aleluia! Deus disse, vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, ele é homem para que se arrependa. E aqui, agora nós vemos a palavra de Deus, o povo ali, né, seu líder, é difícil a gente compreender. O líder tem que olhar tudo por igual. Tem uma característica, a Regina tem outra, a irmã Joana, que feliz que ela foi semana agora, nesse a Joana, na sua oração, né? Mas não é por isso também que não vai deixar de não, né? Então, cada um tem uma característica, cada um tem. Então, a gente que lidera, você tem que olhar para todos. Eu não posso olhar só porque a afinidade minha, quando eu vi, por exemplo, o jeito dela, como o santo dela bate com o meu santo, né? O modo de dizer, que eu vou deixar de ter assim, afinidade e atenção. O meu santo não bate com o santo da Fabiana. Na igreja não existe isso, não. Porque a primeira coisa, sabe quem é o nosso santo? Jesus e o Espírito Santo na nossa vida. Ele é que nos santifica. E quando ele nos santifica, nós somos todos iguais. Não há diferença. Deus ama todos de igual forma. Então o líder tem que ter essa visão, tem que ter essa característica, tem que ter essa graça de conduzir as coisas de forma a tentar amenizar situações diversas que acontecem no povo. E Moisés foi lá, estava livre, né? Aí chegou o povo, para concluir, que nós temos o texto aqui, aí Faraó lá atrás, ou seja, o inimigo lá atrás, para demorar, para matar. Que agora não quer mais levar de escravo, não. Ia levar de escravo, sim, os melhorzinhos. Aqueles que falaram bem, aqueles que iam. Mas o resto eles iam matar mesmo. Eles iam escravidar o povo. Aí lá vem o inimigo. Aí Moisés olha para o lado, como é que vão vazar aqui com essas colinas, essas rochas, eles vão alcançar e aí eles vão matar o maneiro no meio da rocha. Olha para o outro lado e para frente. O mar. Como é que vai passar agora o mar? O que eu vou fazer? Agora eu estou acuado. Você já viu o gato acuado? Quem já viu o gato acuado? É fácil? Você fica perdendo? Nem eu. Você sai correndo. Né? Eu tinha uma cachorrinha muito dócil, que está comigo, tem até hoje. A mulher já morreu, minha filha. É uma cachorra pequena, cara. É aquele salsichinho, que não faz nada para ninguém, irmão. Ela lá do lado, a hora que você bate nela, né? É desse jeito que fica assim. Mas um dia foi um irmão lá na casa, o Orgulho, e o filho dele. Eu fui conversando lá e ele virando tudo de ponta cabeça. Ai, meu Deus. Aí eu vou com a cachorra. Fica a cachorra pra cá. E a cachorra saiu correndo. E a cachorra vai lá. Aí chegou uma hora, a cachorra foi no cantinho, não tinha onde sair. Aí, acho que ele sai agora. Quando ele foi tentar ela a mão, para dar uma mordida aqui no beijo dele, e aqui cansou. Aqui é uma bala sanguínea, né? Aqui precisou descer aquele gelado, e aquela
gritaria do Júlio, do irmão Júlio, aquela gritaria da esposa, o cachorro pegou ele, eu fiquei na minha, né? Olha, meu filho, macaco muito pula, uma hora cai galho seco, né? Uma hora cai galho seco. Aí ele foi lá, deu fogo, acabou, vai por quê? Você estava coado, o cachorro ficou coado, né? E aquilo Moisés ficou coado, como é para Deus? O que eu faço? Tem hora que acontece na nossa vida situação assim. Você não sabe para onde sair, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para você nessa noite, viu? Não é acaso que eu estou dando essa palavra aqui, não. Não foi fruto do acaso, não. Pelo contrário, eu ia chamar esse moço para pregar aqui hoje. Eu ia chamar esse moço, mas durante o culto o Espírito Santo me levou a essa palavra aqui, porque Deus tem uma palavra para mim e para você. Para não vir a na casa de Deus, não. Você veio para adorar e Deus veio para te abençoar. Você veio para dar glória a Deus e Deus veio para fazer você sentir a sua presença, receber sua graça, para que você seja abençoado e abençoada. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor Jesus. Então Moisés se preocupa. Aí ele foi falar com Deus. Agora, eu queria só chamar a atenção para ele. Irmão, quando Deus falou, está falado. Quando Deus falou, está falado, irmãos. Eu preciso aprender isso. Deus falou, você tem certeza? Primeiro você tem certeza. Deus falou? Está falado. Está falado, não precisa de fazer promessa, fazer prova, Deus falou a palavra. Moisés foi lá, Deus, o que eu faço agora? Olha a situação. Aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, por que clamas a mim? Olha aí. Agora, a Bíblia, Jesus, não ensina nós a orar? Sim ou não? Não ensina nós a clamar? Mas na hora que foi prática a fé naquilo que o Senhor orou, aí meu filho, é hora que você for exercitar a sua fé. Aqui, Moisés já tinha orado, já tinha recebido a ordem de Deus, já tinha recebido a orientação de Deus, como fazer, o jeito de fazer. Agora apenas ele tinha que pôr a prática da sua fé e ação. E aí Deus falou, Moisés, o que tu clama a mim, rapaz? Eu já não falei que você vai abençoar? Eu já não falei que o povo vai sair? Eu já não falei que o povo vai chegar na terra prometida? Eu já não prometi? Deus não está dizendo isso, mas em outras palavras, por que clama a mim? Eu já não falei? Quantas vezes eu preciso falar? Tem hora, meu filho, que a gente fala tanto, que Deus está comigo. Eu não aguento, ou esse cara toma a decisão, eu não vou escutar, não. Eu aguento mais comigo, eu não aguento mais, né? É tudo tempo uma coisa, todo mês é uma coisa, toda hora é uma coisa. Eu já tenho essa palavra, vou abençoar. Toma atitude, pratica, bota a sua fé em ação, vai de encontro com a sua mesa. Aí fala, por que clama a mim? E olha mais aqui, ó, o versículo dele que nós lemos, 3:15. Diz ao povo que marche. A ordem de Deus era marchar, era ir para frente. Não era parar. Aí a gente quer parar. Eu vou parar de orar. Eu vou parar da igreja. Eu vou parar de cantar no grupo. Eu vou parar de fazer isso. Não. Ninguém que para de fazer alguma coisa na igreja, para de fazer com o pastor. Ninguém que para de fazer alguma coisa na casa de oração, para de fazer com a igreja. Pelo contrário, tudo que nós parar de fazer, nós estamos parando de fazer para Deus, irmão. Nós estamos parando de fazer para Deus. Nós estamos parando de fazer para Deus, porque Deus é o dono da obra. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Todo louvor é para Deus.
fez roubar foi eu. Aleluia! Mar Vermelho? É eu que fiz o Mar Vermelho. Inimigo lá que está ali atrás, pode ficar tranquilo. Eu tenho o controle dele lá. Eu mando os meus anjos lá e o inimigo não vai te atacar, não, mas vai em frente. Glória ao Pai. Eu vou mandar o exército lá, o meu exército. Sabe quem é o meu exército, Moisés? Você não conhece, mas aquele povo lá vai conhecer quem é o meu exército. Meu exército não perde nenhuma guerra, não perde nenhuma batalha. Eu vou mandar lá, Moisés, fica tranquilo, deixa eles que vêm com carro, com cavaleiro, venha com soldado, venha com tudo. Eu estou contigo, eu estou no meio do meu povo, eu estou na sua frente. Glória a Deus, Deus está dizendo, Deus está na nossa frente. O Carlinho leu o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, louvado seja Deus. Este é um conselho, achou elevado, que Deus está falando no coração. Fala cheia de leva lá, Juliana. Vai em frente. Faz a obra, meu irmão. Faz a obra, minha irmã. Faz a obra, jovem. A obra de Deus, o trabalho de Deus. A obra do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. E vou dizer uma coisa aqui, presta atenção. Se eles tivessem parado, eles tinham todos morrido. Se eles tivessem parado, ia todos morrer na mão do inimigo. E o inimigo está matando hoje muita gente. Não, mas pastor, eu estou vendo tanta gente que parou de fazer a obra da igreja, parou, até andando no mundo está vivo, mas está morto espiritualmente. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. É aquele que vive para Deus. Deus tem compromisso com aqueles que vivem para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a ordem de Deus foi para terminar. Diz que o povo baixe e tu, homem, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa, eu sofro bastante com os desejos, os anseios, mas eu sou um soldado, Deus me deu uma virtude. Nem que for, sabe quando soldado na guerra, e aí ele toma um tiro, aí ele toma um tiro lá, ele toma um tiro lá, pá, depois ele cai lá. Aí vai aqui, ó, o soldado está aqui, ó. Você pensa que vai frouxar porque ele tomou um tiro? Não vai frouxar não, o soldado não frouxa não, só se ele morrer mesmo. Se ele morrer, aí Deus vai levar ele para a glória. Aí Deus vai cuidar dele lá no céu. Mas o soldado de Jesus aqui, ó,
fora, assim, vamos, você já imaginou a Silva, né? Riozão, como é que passa por aí, agora você tem enchendo, de repente só vai aquele marzão assim, um vento soprando no meio dele, assim, ó. Era a boca de Deus soprando. E o mar escuta a voz de Deus, irmão. A natureza escuta a voz de Deus. A natureza falou o quê? Olha o mestre aí mandando abrir caminho. Tio, e água para cá, e água para lá, e água para lá, e aquele paredão de água, e as águas não se encontravam e no meio seco. E aí Moisés falou: vamos. Glória a Deus, pois serei. Glória a Deus, pois serei. E foi passando, quando estavam lá no meio, diz a Bíblia que eles olharam para trás e lá viu os inimigos. Moisés, eu falei, rapaz, fique em paz. Quando eles estavam terminando de atravessar, Deus falou: toca de novo a água. Água, vai, eu, Senhor, estou dizendo, volta ao seu curso normal. A água se uniu, os cavaleiros, o exército, faraós, os carros, foi tudo. Ai, pastor, mas Deus no amor matou, irmão, se não obedecer, na mão de Deus está a vida e está a morte. Tem muitos desobedientes que morrem, literalmente falando, porque Deus fala, tem um ditado popular que fala que quem não vive para servir, não serve para viver. E Deus dá uma chance, dá duas chances, dá três chances, dá várias chances, mas chega uma hora que Deus pega e tira o ciclo da vida da pessoa. E daí aquele soldado já tinha ouvido Deus falar, Faraó tinha ouvido Deus falar, mas não acreditaram na palavra de Deus. Agora Deus foi obrigado a mostrar que Ele era Deus. Então que Deus nos abençoe. Não espere Deus mostrar que Ele é Deus para você não. Acredite. Acredite. Tenha fé. Não espera Deus mostrar, não espera começar a vir. Deus, tudo para depois você acreditar.